gente viu sobre os nossos estados de equilíbrio, né? Os nossos equilíbrios homogêneo e heterogêneo, a gente vai passar para ver o grau desse equilíbrio. Bom, o que é o grau de equilíbrio? É o coeficiente entre a quantidade de um reagente em mols que realmente reagiu até o equilíbrio e a quantidade inicial deste mols. Ou seja, o nosso coeficiente é a nossa quantidade de mols que reagiu, dividido pela quantidade inicial de mols. Aqui eu tenho um exemplo que a gente tem carbono gasoso mais nitróxido de oxigênio, e ele forma isso daqui, são reagentes, né? E aqui a gente tem uma tabelinha desses reagentes. Esta tabela aqui mostra o tempo da reação em minutos, então 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 minutos, período de 1 hora, e o quanto que eles reagiram, né? E como que a gente vai fazer isso daqui? Bom, aqui, logo no início, em 0, isso nós sabemos que é a nossa reação inicial. Então, é onde começa a nossa reação. Aqui começa a reação. Ok? Aqui, vocês veem que, analisando todos os pontos, ela varia muito. Não varia tanto aqui quanto aqui. Então, aqui é sentido para baixo, né? Sempre em sentido para baixo, quer dizer que essa reação está caminhando. Então, a reação está caminhando, mas caminhando para onde, professora? Caminhando para o estado de equilíbrio. E como a gente sabe que ele caminhou para o estado de equilíbrio? Quando ele chega num percentual onde ele permanece igual até o final. Então, aqui a gente chegou em 40 minutos, ele chegou em 0,20. Então, ele permaneceu isso até o final da primeira hora. Então, aqui a gente diz que a reação está em equilíbrio. Equilíbrio. E como que a gente vai saber esse grau de equilíbrio? Então, deixa eu virar a página aqui. Bom, a gente viu que a gente partindo de 1 mol, que era o nosso inicial lá em 0, de carbono e oxigênio, depois de 40 minutos ele chega a seu equilíbrio, onde que ainda existe 0,20 mols de CO2 sem reagir. Isso indica que de fato reagiu apenas 0,8 mols de carbono e oxigênio. Aí vem a outra questão. Como a gente vai estar resolvendo isso? Temos duas formas de estar resolvendo, ok? A gente vai estar resolvendo com a regrinha de 3, a mais famosinha que a gente conhece, né? Que ela vai ficar assim. A gente tem 1 mol aqui de CO2, 1 mol de CO2, CO só. Isso daqui, 1 mol, como ele é nosso inicial, a gente tá falando em grau, então automaticamente a gente vai entrar na porcentagem. A gente tem 100% dessa nossa reação no início, né? Se 1 mol é o nosso início, a gente já tinha 100% de reação. Porém, ao final, a gente viu aqui, que ele pede, né? Ao final, reagiu apenas 0,8 mol de CO2, a gente sabe que reagiu esse valor. Ele diz que reagiu a este valor. Então, teremos aqui 0,8 de mol de CO que reagiu. Então, com regrinha de 3, 0,8 vezes 100, dividido para 1, nós vamos ter um x aqui, né? Esse nosso x, ele vai ser igual a 80%. Até aí, ok, tá bem fácil. Mas, prof, você passou uma fórmula pra gente anterior, onde que, vamos ver aqui, o coeficiente é a quantidade de mol que reagiu, dividido pela quantidade inicial de mols. Então, vamos aplicar na fórmula, já que essa é a dúvida, né?
A gente tem, então, o nosso coeficiente. Vamos fazer pela formulazinha. Nós temos o nosso coeficiente. Qual é o valor que reagiu? Qual que é a quantidade de mols que reagiu? Não é o 0,80, então será 0,80, que é mol de CO que reagiu, dividido pelo mol, que era a quantidade inicial de mols, né? Inicial de CO. E automaticamente 0,8 dividido por 1, nós teremos o coeficiente igual a 0,8. Se a gente quiser isso em porcentagem, multiplicamos por 100 e a gente vai obter o mesmo valorzinho da questão ali em cima, ok? E o que a gente pode perceber? Algo que temos que anotar. Que o nosso coeficiente, ele vai ser maior e igual a 0 e menor e igual a 1. Ops, ele não é igual. Então, o nosso coeficiente, ele é maior que 0 e menor que 1, ok? E a mesma coisa vai valer para porcentagem, né? Então, isso daqui é uma regrinha que a gente tem que analisar, ok? Então, quanto mais próximo esse nosso coeficiente aqui, quanto mais próximo esse nosso coeficiente for de 1, indica que o equilíbrio, ele sobram apenas pequenas quantidades de reagentes, só vai ter poucas quantidades para reagirem. Por isso que a extensão, o rendimento da reação vai ser grande. Quanto mais próximo a 0, indica uma situação oposta, que quer dizer que no equilíbrio sobra grandes quantidades de reagentes, ou seja, é uma grande quantidade que não reage. Então, a reação de extensão ou rendimento, ela é reduzida, ok? A princípio é isso da aula de hoje, eu vou estar passando... Não é muito assunto? Não, mas é bem complexo, até porque agora a gente vai ter bastante cálculos de reações, então é bom ir indo devagar, ok? A gente ir prestando atenção. Eu poderia pedir para vocês fazer Eu ia passar um exercício para vocês, mas